Olá, me chamo Alisson Santos, sou egresso do programa de pós-graduação em Letras, sou exatamente da segunda turma e fui orientado pela professora doutora Marise Aranha. O meu trabalho teve como título Representações discursivas de professores de língua inglesa de uma escola bilíngue, desconstrução de identidades e posições sujeito. A linha de pesquisa do meu trabalho foi a linha de pesquisa número 2, Discurso, Literatura e Memória, e a área de concentração, a análise do discurso de língua francesa e linguística aplicada. O objeto da pesquisa foram as representações discursivas de professores de inglês de uma escola bilíngue de São Luís, e o material de análise foram as formações discursivas destes professores de língua inglesa que foram gravadas, transcritas e interpretadas. O trabalho, ele trouxe uma proposta interdisciplinar, né? Ele vem numa proposta interdisciplinar, porque além da análise do discurso de língua francesa, eu trago também a linguística aplicada, os conceitos de bilinguismo e educação bilíngue de línguas adicionais, e também os estudos de identidade na pós-modernidade. E quais os problemas dessa pesquisa, né? O que que nós queríamos verificar, né, neste trabalho. Então, quais as representações discursivas são construídas sobre a língua inglesa como língua global, sobre o que é ser bilíngue, sobre fluência e contato com estrangeiros na escola bilíngue e a identificação com as culturas de língua inglesa. Também colocamos como problema como que o interdiscurso ele se relaciona com essas representações discursivas para a construção de sentidos e em quais aspectos a identidade dos sujeitos nos é revelada sobre as suas representações discursivas e quais posições sujeitos eles assumem em seus discursos. Quanto à metodologia, a abordagem ela é qualitativa, tá? E quanto à natureza e objetivo, ela é aplicada de objetivo exploratório. A perspectiva teórica do trabalho vem com a análise do discurso de origem francesa, especificamente de Michel Pechet, e também com os estudos de Anne Orlandi. Trouxemos também os estudos culturais na pós-modernidade de Stuart Hall, Silva e Woodward. E como locus da pesquisa, foi elencada a escola Maple Bear Canadian School, da unidade São Luís, aqui no Maranhão. Antes disso, foi feita toda uma pesquisa com as outras escolas bilíngues, mas a única que obedecia à literatura dos estudos que eu estava abordando era a Maple Bear. Os sujeitos colaboradores foram os professores de inglês desta escola e os instrumentos de coleta de dados foram o questionário e a aplicação da entrevista em loco. Todas as entrevistas elas foram uh, aplicadas, né, na própria escola. E como corpus nós tivemos as formações discursivas desses professores colaboradores. A dissertação ela foi estruturada em três capítulos, o capítulo 1 e 2 com sua fundamentação teórica. No capítulo 1 eu trouxe a análise do discurso, junto dos estudos de identidade na pós-modernidade. Dentro da análise do discurso trouxemos os conceitos de intradiscurso, interdiscurso, que foi o que mais nós abordamos nesse trabalho. No capítulo 2, como estávamos tratando de bilinguismo, também de educação bilíngue de línguas adicionais, especificamente português e inglês, nós trouxemos a globalização, né, os estudos sobre a globalização de David Crystal, trouxemos também aí um histórico da língua inglesa, né, de língua nacional à língua global, e também os estudos de bilinguismo e suas dimensões, e as características da educação bilíngue associadas às características desta escola que nós adotamos como locus da pesquisa. No capítulo 3, a metodologia e a análise dos dados. No capítulo 1, como fundamentação teórica, abordamos, claro, os principais conceitos sobre discurso, formação discursiva, intradiscurso e interdiscurso através de Michel Pechet e de Anne Orlandi, né? E junto de todo esse de toda essa teoria, trouxemos também os conceitos de sujeito, ideologia e discurso. E trouxemos aí, a partir do conceito de ideologia, os estudos de Althusser.
Trabalhamos muito com interdiscurso e intradiscurso, fizemos essa divisão, na verdade, essa diferenciação, né, claro, caracterizando cada um, o intradiscurso referente à dimensão horizontal do dizer, ao fio discursivo, e o interdiscurso sempre ligado à memória, né, à memória do que já foi dito pelo sujeito. Trouxemos aí os conceitos de identidade, os processos de identificação na pós-modernidade, a identidade como uma celebração móvel, através dos estudos de Stuart Hall, né? E também o fenômeno da globalização, através da interação dos fatores econômicos e culturais, causando a mudança nos padrões de produção e consumo, principalmente nas formações discursivas desses professores, que não consomem apenas a linguagem, mas sim todos os outros aspectos relacionados à língua inglesa, como a música, a TV, vídeos, né, aplicativos. Então, por isso, a globalização esteve muito forte na pesquisa. No capítulo 2, eu vou apenas citar aqui os pontos que tratei, trabalhei, a globalização, novamente, o capitalismo, né, e as influências na diversidade cultural. Nós trouxemos também aí um contexto histórico do inglês de língua nacional até como ela se tornou língua global, e também os estudos sobre bilinguismo, as suas dimensões e as relações com a identidade cultural, e também a educação bilíngue de línguas adicionais e os programas de imersão. Claro, caracterizando sempre o programa de imersão da escola Maple Bear. Já no capítulo 3, quando partimos para a análise dos dados, aqui eu apresento os sujeitos da pesquisa. Foram mais sujeitos, mas aqui, para ser mais breve, trouxe três sujeitos, né? Aqui, no caso, três professoras, com uma variação de faixa etária entre 28 a 32 anos, todas formadas em letras, português e inglês, e outras somente em letras em inglês, e com uma variação de tempo de trabalho nessa escola, né, de 6 anos a 10 anos de trabalho. Quando chegamos aí à análise dos dados, né, nós dividimos aqui o questionário nos 4 aspectos das representações discursivas, as quais a gente quis coletar, né? E aqui no questionário, logo nas perguntas 1 e 2, a gente analisou as representações discursivas do inglês como língua global. Então, aqui em vermelho estão as perguntas do questionário, e aqui embaixo, onde tem SC, é o sujeito colaborador. A primeira pergunta: você utiliza suas redes sociais em língua materna ou língua estrangeira? Por quê? Bom, a maioria dos meus aplicativos eu utilizo em língua estrangeira. Segunda pergunta: quais gêneros musicais você costuma ouvir? Os gêneros, eu gosto muito de rock, gosto de música pop também. Pop? Pop, tá na Jovem Pan, gosto de músicas da atualidade. A partir dessa primeira análise dessas duas formações discursivas, nós conseguimos obter uma infiltração dessas vozes da pós-modernidade, quando elas entram em conflito com o fenômeno da globalização, porque a partir dessas formações discursivas, nós conseguimos ver que esses professores enfatizam as novas tecnologias, como vídeo, televisão, internet, multimídia, instaurando tensões e conflito na constituição da sua subjetividade como professor. Ainda como as representações discursivas do inglês como língua global, nós tivemos a pergunta 4. Você pratica a língua inglesa com alguém em casa? Resposta: olha, eu e minhas irmãs, nós fizemos inglês desde sempre. Então, como eu passo a maior parte do dia aqui, então eu acabo praticando mais com o pessoal do trabalho mesmo do que em casa, entendeu? Então, a formação discursiva, nesse caso, ela é carregada por uma formação ideológica consistente sobre a importância e os efeitos benéficos que a língua inglesa ela pode trazer ao sujeito aprendiz. Ou seja, nós fizemos inglês desde sempre. Confirma uma identificação com a língua. Localizamos aí mais um cruzamento com o interdiscurso, que, em outras palavras, vai remeter à ideia de um bom aprendiz que se faz um bom profissional, levando em consideração o tempo que esteve em exposição com a língua.
Já no segundo aspecto, quando nós fomos quando nós analisamos as representações discursivas sobre ser bilíngue, fluência e contato com estrangeiros, nós tivemos a questão 7. Por qual motivo você escolheu fazer licenciatura em letras em inglês? Respostas. Eu tinha 14 anos, então eu tive um professor que eu acho assim, que me inspirou bastante. Eu me espelhava muito nele. Aí eu comecei a estudar, fui para a faculdade também por ter essa admiração pela língua. Sujeito colaborador 3. Eu comecei a estudar inglês com uns 9 anos e eu gostava porque eu tinha uma vizinha que falava inglês. Que ela gostava de falar inglês, e eu comecei a gostar daquilo e eu comecei a estudar inglês. Então, a gente consegue perceber nas duas formações discursivas que o sujeito colaborador 1 e o sujeito colaborador 3, nos respectivos enunciados, fazem alusão ao que somos constituídos pela imagem do que o outro representa para nós, por aquilo que ainda não possuímos, mas temos anseio. O outro que viria ainda ilusoriamente completar o um. E aqui sempre esse, uh, esse espelho ao outro. Ou seja, primeiro, então, eu tive um professor, né, que influenciou a escolha, e a outra, eu tinha uma vizinha que falava inglês. Então, a gente percebe na formação discursiva essa constituição do eu a partir do que o outro representa para mim. As representações discursivas sobre ser bilíngue, influência e contato com estrangeiros. Uh, Pergunta: o que é ser bilíngue para você? O sujeito colaborador 1. Ser bilíngue é pensar a segunda língua tal qual você pensa a língua materna. Não tem essa coisa de você fazer tradução. Ser bilíngue é você ter a capacidade de interagir, se comunicar e entender o mundo em mais de uma língua. 3. O ser bilíngue vai muito além de falar uma segunda língua. É você ser inserido a uma cultura diferente. Você é cidadão do mundo, você conhece a cultura do outro, você respeita a cultura do outro. Eu sou cidadão do mundo, eu sei falar, me comunicar, eu sei pensar. Então, assim, o cérebro do bilíngue ele funciona totalmente diferente. É mais rápido, ele consegue pensar de uma forma mais crítica. A gente percebe que o sujeito colaborador um e 2 em suas formações discursivas, eles estabelecem o que é ser bilíngue apenas no campo da linguagem. Já o sujeito colaborador 3 ele produz efeitos de sentido interligados ao social e ao cultural. Ou seja, a definição de ser bilíngue ela escapa esses domínios estritamente linguísticos. Percorre também desses campos que relacionam com o processo de identificação pela diferença que vê no outro. Num outro momento, a mudança de posição sujeito é vista aqui em torno de suas habilidades como sujeito bilíngue. Então, no sujeito 3, é muito fácil observar que o ser bilíngue ele vai muito além de falar uma outra língua, de falar duas línguas, né? Aí traz aqui uma posição sujeito do viajante, do turista, ou seja, você é cidadão do mundo, você conhece a cultura do outro, né? Então, passa para além do linguístico, passa para o cultural, passa também a abranger uma outra posição sujeito. Uh, para fazer, eu não fiz todas as análises aqui, para não ficar muito extenso, mas dentro do que nós chegamos à conclusão deste trabalho, foram que os discursos apresentados eles estão permanentemente ligados por uma memória, que seria o interdiscurso, mesmo não sendo percebida pelos sujeitos, fato que aponta para a sua subjetividade, por conseguinte, para a sua fragmentação identitária no trânsito entre línguas e culturas. Uh, Consideração 2, não é possível alimentar a ilusão de uma única identidade, uma vez que os discursos eles estão sempre em movimento de acordo com as mudanças das relações sociais e do mundo. Então, esses discursos, hoje, já podem ter mudado, né? Esses sujeitos eles já podem poderiam assumir novas posições a partir dessas transformações que houveram no mundo. Então, olha só, a pesquisa foi feita em 2018 para 2024. Se fosse feita novamente, se fosse feito novamente esse questionário, provavelmente nós teríamos novas formações discursivas, novas posições sujeitos de acordo com as transformações, né, e a globalização, e o fenômeno da globalização.
Então, percebemos que, nas representações discursivas, um terreno cheio de conflitos entre discursos e seus efeitos, marcados ora por sua regularidade, ora por instabilidades e contradições geradas pela subjetividade dos sujeitos professores. E, por último, que os sujeitos estão em busca de uma verdade que é ilusória, inatingível, em relação ao que o outro constitui. Que o constitui, ou seja, cada vez mais interpelado pelo inconsciente, por meio da ideologia que se concentra em suas formações discursivas, interligadas pela globalização e seus efeitos, como, por exemplo, os relacionados ao consumo, gerando mudanças de processo de identificação e posições sujeito na discursividade. Como referências, essas foram as referências que utilizei neste trabalho. E, como resultado dessa pesquisa, eu apliquei, né, muito do que foi trabalhado nessa pesquisa num trabalho que chegou à sua forma concreta, que foi uma coleção de livros de língua inglesa para estudantes brasileiros, né, de inglês. E cheguei a produção de 6 volumes, com 4 publicados e também já utilizados em minha escola de idiomas, que tenho há 5 anos, chamado Accent Idiomas, aqui em São Luís. Então, muito do que foi estudado no mestrado, do que foi aplicado também nessa pesquisa, através dessas formações discursivas, do olhar que tive também por meio das experiências que passei como professor, eu consegui desenvolver essa coleção, né, esse material de língua inglesa, que trabalha com a comunicação, com os estudos do léxico, vocabulário, para estudantes brasileiros, especificamente estudantes adultos, e hoje aplico esses conhecimentos do mestrado também em minha escola como professor. Então, é isso. Essa foi a pesquisa e foi um grande prazer trazer ela novamente aqui para todos vocês do PG Letras.